Na aula de hoje, a gente começa uma nova etapa na nossa disciplina de fotografia, que é a fotografia de produto propriamente dita. E a gente começa com o primeiro material, que é a madeira. E quando eu falo aqui material, não é fotografia da madeira, tá? Não é fotografar um tronco de árvore, algo assim, uma tábua, alguma coisa assim. E sim fotografar um produto que seja feito de madeira. E a gente começa com a madeira porque a madeira tem algumas características que tornam a fotografia desse tipo de produto relativamente fácil se a gente compara com outros materiais. E quando eu falo que o produto de madeira é um produto fácil de ser fotografado, é por algumas questões, como por exemplo, o produto de madeira, ao contrário de um material como tecido, vidro, algum polímero, né, um plástico, ele não vai permitir passagem de luz. Então, se eu tiver uma luz vindo de cima, eu sei como é que ela vai incidir nesse produto. Em cima vai estar iluminado, embaixo vai estar com sombra. Está vindo de trás, eu sei que na parte da frente não vai ter luz. Na parte de trás vai ter luz e pode criar ali uma silhueta luminosa, né, ao redor do produto. Então é muito fácil prever como é que vai ser a iluminação nesse tipo de produto. Outro ponto é que a madeira, ao contrário ali de um produto feito de tecido, de um produto feito de couro, a madeira, quando você vai fotografar o produto de madeira, já está pronto para ser fotografado praticamente. Você não tem que buscar colocar na posição certa, buscar desamassar, fazer nada disso, como você faria com um produto de tecido. A madeira está ali e vai ficar daquela forma. A única coisa que você vai ter que fazer é se preocupar com a apresentação dele. Então, se tem alguma poeira, se tem alguma coisa assim, você tem que dar uma limpada, né? E também com a posição adequada para conseguir passar a mensagem. Então, são características que facilitam bastante o trabalho inicial com um tipo de material. Agora, a principal característica que a gente vai observar na madeira é a questão de que ela possui uma série de texturas, de características na superfície dela, de irregularidades que vão dar vida para o material. Então a gente consegue perceber, né, em cada tipo de produto, dependendo de como foi feito, do tipo de material, do tipo específico de madeira, que a gente vai encontrar nós, a gente vai encontrar veios mais profundos, a gente vai encontrar colorações diferentes, desenhos diferentes na superfície, e tudo isso vai ter que ser mostrado, vai ter que ser revelado, porque dá características individuais, digamos assim, para cada produto. Então, dá uma ideia de algo mais artesanal até na hora que a gente percebe essas imperfeições. Então, é diferente da gente mostrar uma imperfeição de um produto que foi mal feito, uma imperfeição de um material que tem aquele detalhe. Essa não é uma imperfeição, e sim uma característica daquele material que vai trazer toda uma individualidade, se é que se pode chamar assim, para aquele produto. E aí, para ilustrar essa aula, eu resolvi fotografar junto com vocês uma colher de pau, uma espátula, na verdade, que eu tenho aqui em casa, e eu comecei a fazer a fotografia dessa espátula observando, que é como a gente começa qualquer fotografia de produto, né, num estúdio, em um ambiente mais controlado. Então eu comecei observando como é que ela se comportava embaixo da luz. Então, se eu girasse ela, né, eu começava a observar pontos de luz, eu começava a observar as características dela se revelando ou se escondendo, o formato dela ficando mais ou menos visível. Enfim, eu comecei a notar como que a luz modificava a minha percepção sobre esse produto. E assim que você deve começar qualquer fotografia de produto, olhando o produto, observando a interação entre ele e a luz e buscando a melhor maneira de mostrar o que ele é. Eu vou ter que pensar então em três pontos que são válidos para qualquer fotografia de produto, tá? Não é só para fotografia de produtos de madeira. Então, o primeiro ponto é a forma. Então, garantir que essa forma do produto está sendo bem mostrada, que eu consigo, né, perceber exatamente como é que ele é. Isso a gente trabalha com iluminação e posicionamento do produto. O próximo ponto é o material. Garantir que o material está bem representado. Por exemplo, aqui eu consigo ver bem os veios da madeira, né? Notar como é que é a textura desse material. Isso porque o tipo de iluminação que foi utilizada me garante ter umas regiões aqui de vales, em que a textura do material
faz com que crie sombras, né? Então, eu tenho regiões iluminadas e regiões de sombra, e aí com isso eu consigo perceber bem como é que é o material. E por fim, a história. Quando eu falo em história, eu estou dizendo que um produto ele não existe isoladamente, mas ele existe porque ele faz parte de algo maior, de um contexto maior. Então, que contexto é esse? Aonde que ele vai ser utilizado, ou por quem que ele vai ser utilizado, ou como que ele vai ser utilizado? Enfim, quem vai criar a história vai ser você, como fotógrafo. Mas é importante que essa história seja clara, né? Que essa história seja contada. Até porque a foto fica muito mais interessante quando o produto é humanizado. Depois dos testes iniciais, essa foi a primeira foto que eu fiz. A primeira, tá? Ela ainda tem um monte de problema. Foi só uma foto realmente para testar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a colher, ou a espátula, né, de pau. Tá aqui, eu tenho alguns outros elementos que eu trouxe para cá para poder ajudar a contar uma história. Então, a colher sendo usada na cozinha, né, ingredientes naturais, até ingredientes que remetem à Itália, né, comida italiana, enfim. Estou contando uma história. Tem um prato também, e esse fundo de madeira, que até acaba combinando aqui com o próprio material usado aqui no produto. Agora, a foto foi só um teste mesmo, tá? Então, ela tem problemas, como eu falei, ela não está bem posicionada, não está bem iluminada, ela não está com corte no local correto, ela tem coisas a mais aparecendo. Mas esses testes, eles são importantes. E uma coisa também é, não saia apagando toda a foto que você não gostou. A foto que você não gostou também te ensina. Você olha para ela e você sabe onde tem que melhorar, o que não ficou bom, né? E aí consegue estudar a partir do erro, que também é muito importante no aprendizado, para então você conseguir melhorar e fazer a sua fotografia. Tudo muito rudimentar nesse início do meu set fotográfico, então realmente são só testes, né? Tenho o prato com os elementos ali do meu cenário colocados no prato, tenho uma luminária, e aqui inclusive eu estava testando essa luminária, a posição dela, a posição, como é que incidia a sombra, né, nos elementos, a iluminação, enfim, fazendo testes. Testes são muito importantes. Encontrei então uma posição de luz que me agradou e continuei os testes. Vejo que aqui eu estou vendo, né, a posição da minha câmera, do meu celular, em relação aos elementos, ao cenário. Então, vejo que ainda são testes, ainda tem problemas, vários problemas, né? Eu aqui cortei parte do tomate, então tem que deixar uma margem. A ideia é ou você corta para valer, que nem aqui eu cortei o cabo, né, da colher. Eu cortei e todo mundo sabe que eu cortei não foi sem querer. Eu cortei porque eu não queria mostrar mesmo. Agora aqui, eu cortei uma pontinha tão pequenininha que foi um erro, né? Então, cuidado com essas situações. Além disso, o que mais que eu tenho de problemas? Esse horizonte aqui, além de estar torto, ele está numa posição meio esquisita. Não sei se é para ele ficar mais em cima, acompanhando ali a ideia da regra dos terços, né? Aquela técnica que a gente já viu. Ou qual é dessa linha aqui? Que posição estranha é essa? E essa quantidade de fundo que tem ali também está um peso um pouco, enfim, está um pouco confusa a foto. E aqui eu trouxe para vocês a captura de tela do meu celular. Então, enquanto eu fazia a fotografia, para mostrar para vocês o processo. Primeira coisa que eu fiz, agora, a primeira função que eu liguei foi essa aqui, o temporizador. Coloquei 3 segundos de temporizador. Por que eu fiz isso fotografando com o celular? Bom, quando a gente fotografa com câmera, né, a câmera colocada no tripé e a gente fotografando numa velocidade mais baixa lá no estúdio, a gente usava muito esse recurso do temporizador, porque o temporizador nos permitia fazer com que a câmera, na hora que a gente apertasse ela dava uma mexidinha, né? Aí ela mexia, ela estabilizava de novo e aí sim que acabava fazendo a foto. Então, com a câmera já estabilizada. Então, isso a gente fez lá no estúdio e a gente também está replicando aqui com o celular, mas por razões um pouquinho distintas. Tem essa questão do foco também. O foco, muitas vezes, ele é feito clicando, né, num local da imagem,
ou às vezes está uma coisa mais automática, vai depender do aplicativo de câmera que você tiver aí no seu celular. Mas aí você vai fazer o foco e você vai ter que posicionar adequadamente. Vejam que aqui eu estava buscando posicionar na regra dos terços, né? Então, tudo isso, a gente tem que pensar em tudo isso, enquanto ainda pensa em ter que clicar, e aí você perde firmeza, é mais fácil ligar o temporizador. Então essa é uma dica que eu deixei para vocês. E aqui percebam que eu já mudei um pouco, né, as configurações de como é que estava o meu estúdio caseiro em relação ao início do trabalho. Eu elevei tanto o produto quanto ponto de luz, isso para fugir desse vão aqui que tem embaixo aqui no término da escrivaninha. Então esse vão ele estava me incomodando, ele causa aí tem uma sombra embaixo, isso estava aparecendo, estava marcando na foto. Eu não estava gostando. Então eu fiz duas coisas. Tanto eu afastei por conta desse vão, então isso eu ergui na verdade, né, por conta do vão, quanto eu afastei o prato, os modelos aqui de trás do fundo, porque acabava causando uma sombra no fundo que estava aparecendo e não estava boa também. Então são as soluções que eu achei, né? Depois eu ainda acabei afastando mais ainda, mas como eu falei, vai testando até dar certo. E esse set que eu estava usando, ele tinha um probleminha. Montei, né, num prato. E esse prato ele tem essa parte erguida aqui no fundo. E o que aconteceu? A sombra do alho, ela acabou levantando aqui, acabou dando uma distorcida. Então a gente tem uma massa escura, uma massa que tem um peso visual mais forte, muito grande aqui ainda no centro da imagem. Então isso acaba incomodando. Então não estava legal, eu não estava gostando dessa configuração. Eu não tinha muita margem mais para trazer isso tudo mais para frente, tentar fugir dessa sombra distorcida, né? Então a solução que eu encontrei foi mudar essa base. Esse aqui então foi o meu set fotográfico definitivo. As mudanças que aconteceram. Eu tive uma base diferente, então eu tirei o prato que não estava funcionando, coloquei esse jogo americano. Esse jogo americano ele traz uma cor que contrasta muito bem ali com o tomate, né? Traz uma vida para a fotografia que eu particularmente gostei bastante. Eu também acabei erguendo tudo, achei que ficou melhor a posição ainda mais distante do chão, funcionou melhor. Acabei erguendo então a luminária também na cadeira, né? Usei ela como base, como apoio para a luminária. E aqui eu encontrei um objeto em casa que tinha vários níveis, e isso aqui foi usado como um tripé. Eu falo que foi usado como um tripé porque eu acabei optando por usar um modo manual da câmera do meu aparelho, do meu celular. Ajuda bastante também se a gente colocar a nossa câmera do celular no modo manual. O modo manual do celular ele vai permitir ajustes como velocidade, então né, o tempo ali que o obturador vai ficar aberto para fazer a exposição, para fazer a fotografia. Lembrando né, que se a gente deixar um tempo mais longo, vai entrar mais luz, então a gente consegue agir melhor ali em situações com baixa luminosidade, como era o caso que eu estava tendo ali na minha fotografia. Também outros ajustes possíveis, né? A gente consegue mexer no ISO, lembrando que um ISO muito elevado vai ser um ISO que vai trazer bastante ruído para a imagem, né? Aquele granulado. Então, para fotografia de produto em geral, a gente tenta evitar essa situação. A gente também pode ajustar foco, pode ajustar balanço de branco. Então, lembrando, né? Balanço de branco vai ser aquela temperatura ali de cor da luz. Então, se a foto fica mais amarelada, um tom mais frio. Então a gente vai fazer esses ajustes de acordo então com a luz que a gente está usando. E aqui eu estou comparando né, duas fotos, uma foto feita com o modo manual e uma foto feita com o modo automático da câmera. E vocês notaram que a foto feita com o modo manual acabou tendo um resultado muito melhor, muito superior do que a foto feita de forma automática. Porque a câmera ela não vai saber exatamente como que tem que ser a minha foto. Quem sabe como vai ter que ser a minha foto sou eu. Então, a minha sugestão para vocês é que você use o modo manual da sua câmera de celular, né? E se você não tiver o modo manual no seu celular, você baixe um aplicativo que tem esse modo. Lembrando que, ao contrário do modo manual de uma câmera
de uma câmera fotográfica mesmo, né, não de um celular, a gente não vai conseguir fazer o ajuste do diafragma, da abertura do diafragma, porque a lente de um celular é uma lente muito menor, muito mais simples do que uma lente de uma câmera fotográfica propriamente, né? Então, a gente fica um pouco mais limitado, mas ainda assim dá para ter algum tipo de controle nas outras funções. Essa foi, então, a minha última foto. Essa foto, ela é uma foto que, ao mesmo tempo, ela consegue trabalhar a forma, ou seja, eu tenho a iluminação trabalhando bem com a diferenciação de planos, né, mostrando exatamente como é que é o produto, como é que é a forma desse produto. Eu tenho a definição de material, então eu consigo ver claramente que esse aqui é de madeira, a gente consegue perceber a textura da madeira. E eu tenho também a história. Então eu tenho esses elementos ali atrás que acabam me mostrando, né, aonde que está inserido esse produto, acabam humanizando esse produto. Então, eu trabalhei com forma, material e história, os 3 pilares para fotografia de produto que eu falei para vocês lá no início. A última etapa, então, da minha fotografia foi fazer a pós-edição. E para pós-edição, eu usei o Snapseed. O Snapseed é um programa gratuito do Google. Eu não lembrei dele na semana passada, quando a gente fez a aula da pós-edição. Acabei focando mais em aplicativos web, né, gratuitos para web, e tem esse aqui gratuito para mobile, para celular, que ele é muito bom, ele é muito completo, e então eu fiz toda a pós-edição através dele. Então aqui tem um pouquinho do processo para vocês, né? Então selecionei a minha última foto, e ele traz aqui dentro de um primeiro menu de aparências uma série de possibilidades já de filtros prontos, né? Então preto e branco, por exemplo. Mas eu queria trabalhar com cores, a proposta era mais trabalhar com cores, até para mostrar para vocês algumas ferramentas que talvez não ficassem tão nítidas no preto e branco. Então, a primeira delas, né, brilho, então faço ajuste aqui por cima, consigo aumentar ou diminuir a exposição da minha fotografia. Aqui embaixo aparece um histograma, então um gráfico que indica se a fotografia tem regiões mais claras ou mais escuras da imagem, então quanto mais para a esquerda, mais escuro vai ser, mais para a direita, mais claro vai ser. Então, quanto maior o histograma para o lado direito, mais essa fotografia está clara. Quanto maior para o esquerdo, mais ela está escura. E aqui tem uma série de outros ajustes, né? Contraste, saturação, enfim. Aqui é experimentar mesmo, é ir abrindo um a um, mas sabendo o que você quer fazer. Então, eu queria melhorar um pouquinho a iluminação geral da fotografia, aumentar um pouco a percepção ali da textura da madeira. Então, esses meus primeiros ajustes foram nesse sentido, tá? E algumas experimentações também para visualizar. É tão fácil a gente experimentar que não tem por que não fazer isso, certo? Então, aqui seguindo, calor, né? Ele está mostrando uma ideia de uma foto mais quente, mais fria, mais para o amarelado, mais para o azulado. Eu quis dar um tom um pouco mais quente, um pouco mais aconchegante para minha fotografia. E quando a gente vem aqui, então, ferramentas, né, além daquela primeira opção, tem uma série de outros ajustes. Então, aqui eu estou mexendo direto na curva aqui dos níveis, né, então, para melhorar a exposição de pontos específicos da imagem. Então, também fazendo alguns testes, como vocês podem notar. E aí, seguindo, próximo ajuste ali que eu fiz, né? Eu dei uma espiada, né, em todos os ajustes possíveis, todas as opções que o programa traz. Tem algumas, inclusive, que elas não vão ser válidas para fotografia de produto, são filtros mais criativos, e para gente que tem compromisso com a verdade, acaba não sendo tão interessante. Mas, dependendo da fotografia que você for editar, vale a pena. Tá? Então, o processo aqui segue. A gente tem ainda mais um tempo de vídeo, então fui testando várias ferramentas. Então, algumas ficam mais notáveis, outras não ficam menos notáveis, mas é assim mesmo, vamos seguindo. Aqui está o processo completo para você, então, desde que eu comecei até quando eu finalizei. Então, todos os testes que eu fiz, todas as possibilidades que eu tentei, tá? Essa aqui é uma bem legal perspectiva, então eu consigo fazer um ajuste que às vezes a imagem fica um pouco distorcida por conta da perspectiva da lente. Isso na imagem de celular é bem notável. Então, eu ajustei essa perspectiva, já deu uma boa melhorada. A gente percebe bem ali nas linhas verticais ali no fundo da minha fotografia.
que mais então? Que seguindo, na verdade, eu finalizei, eu salvei a minha imagem, então veja que ele compacta, digamos assim, todos aquelas modificações que eu fiz, eu salvei e a imagem está pronta. Então vamos ver agora como é que ficou. Essa é então a minha versão final da fotografia. Ela está um pouquinho diferente do que a que eu acabei de mostrar para vocês ali no programa de edição, porque no momento em que eu fiz no celular, me pareceu que estava ok. Na hora que eu coloquei a fotografia no computador e que eu visualizei ela melhor, né, com uma resolução melhor, com um tamanho maior, eu percebi que ainda tinha alguns problemas na correção do fundo, ali, daquele reflexo que eu apaguei. Ele parecia estar bom, mas na hora que eu vi melhor no computador, não estava bom. Então eu voltei, abri de novo o Snapseed e trabalhei na pós-edição naquele ponto específico, né, corrigindo o fundo. Então, resultou nessa fotografia e essa fotografia final do nosso produto de madeira da aula de hoje. A ideia agora é que você tente, né, tendo em mente a questão de buscar representar bem a forma, o material e contar uma história. Então, que você tente fazer também a fotografia de um produto de madeira com os recursos que você tiver aí na sua casa.